Olá, muito boa noite, boa tarde ou bom dia para você que está acompanhando de qualquer lugar desse planeta. Mais uma temporada do Conversa Política. Hoje, iniciando essa temporada, a gente tem o prazer de trazer novamente, quero dizer que na primeira temporada nós iniciamos com ele e agora nessa segunda temporada nós estamos voltando aqui com ele, Davi Almeida, que continua nessa sua batalha pela posição política dentro do estado do Amazonas. É isso, Davi? É isso mesmo. Muito obrigado pelo convite, Álvaro. Muito obrigado a você que nos assiste, que participa conosco. Estou aqui à sua disposição para a gente conversar um pouquinho e bater esse papo. Davi, a gente consegue, eu queria já entrar no tema pandemia, porque esse é o momento, né? O mundo inteiro viveu uma situação extremamente caótica, eu diria, não só sofrida para as famílias, mas caótica porque a gente viu um sistema, e aí trazendo para o ambiente político, um sistema que não soube, num primeiro momento pelo menos, como reagir. Né? Você via muitas ações, muita coisa, e uma coisa que ficou muito clara para a gente nesse processo é que o sistema de saúde no mundo inteiro, né? E aqui no Amazonas, tanto no estado quanto no município, deram sinais logo de cara de que não estavam preparados para enfrentar um problema desse tipo. Você passou pelo governo, né? Eu queria que você falasse um pouco como foi a sua visão em torno dessa questão da saúde. Veja bem, fui governador interino em circunstâncias da justiça eleitoral, então constitucionalmente eu estava no lugar em que eu tinha que assumir. E quando eu assumi tinha 100 mil pessoas numa fila de espera de um exame, de uma consulta, de uma cirurgia. Tinha que ser feito algo para que aquilo pudesse ser resolvido. Nós fizemos um programa denominado Fila Zero. No Delfim Aziz, que é um grande hospital, um dos melhores hospitais que nós temos na região norte, nós pagávamos pelo todo e usávamos 10 a 15%. Eu abri 112 leitos fechados, funcionava só 30, eu abri 112. Abri mais 20 UTIs, 11 centros cirúrgicos e o parque de imagem todos. Com isso, nós conseguimos realizar centenas de exames, fizemos cirurgias, fizemos a ampliação, né, dos serviços e eu pude resolver um problema naquele momento, que já era ruim e o sistema de saúde muito difícil de ser administrado. Aí veio a pandemia. Eu achava que estava tudo funcionando no Delfim Aziz. Simplesmente fecharam os 11 centros cirúrgicos, fecharam o parque de imagem, fecharam os 112 leitos e das 20 UTIs só tinha 10 funcionando. Ou seja, você abriu, depois o governador que veio fechou, e o que está, e agora teve que... o que está não deu continuidade. Não deu continuidade. É óbvio que estaríamos passando por problemas e dificuldades. Um hospital com 300 leitos, só funciona 10. Quando eu saí, eu deixei funcionando 142 leitos. E era possível, e fiz um estudo, deixei documentado para abrir o hospital todo, funcionar todo, com um custo paciente mais baixo do que o Hospital 28 de Agosto. Aí veio a pandemia. Tudo muito novo. Esse Covid-19, esse novo coronavírus, ele veio arrasando com todas as estruturas de saúde do mundo. Exatamente. E o primeiro a entrar em colapso, qual foi? O estado do Amazonas. Muita gente perdeu a vida, muita gente morreu, porque não se tinha um protocolo. Muito novo as coisas estavam. Hoje não, hoje já se tem um protocolo de tratamento, as pessoas não estão morrendo. É disso que eu queria falar, porque assim, a sensação que eu tive dentro desse processo todo, primeiro foi dessa confusão generalizada, de não se saber exatamente o que fazer. Mas eu percebi também, por exemplo, que a doença em si, ela é quase que uma gripe com consequências muito fortes em alguns casos. Bom, em se tratando de gripe... De vírus, né? A gente está falando de um cuidado básico. Né? Eu entendo, e eu ouvi, acho que alguém dizendo, olha, boa parte dessas pessoas que estariam aí nas filas dos hospitais de média e alta complexidade, poderiam estar sendo tratadas ali na casinha da família, em casa com acompanhamento daquele médico.
E o imediato, por exemplo, acompanhou muitas das UBS fechadas nesse período, né? Como é que você avalia a estrutura básica de saúde também? O povo começou a ser infectado pelo vírus, aí procurou todas as portas de entrada. Onde tinha uma porta de entrada, o povo ia procurar e acabou infectando até os próprios servidores, né? E aí, quando se criou um protocolo, olha, vamos colocar agora todos os tratamentos nesse hospital de campanha da Prefeitura, do Estado, no Hospital Delfim Aziz, no 28 de agosto, aí você viu exatamente o efeito contrário. As UBS, a Unidade Básica de Saúde, elas começaram a ficar vazias, exatamente porque não se tinha um protocolo, não se fez um preparo. Poxa, aconteceu na Itália, aconteceu na Espanha, aconteceu nos Estados Unidos. Tu acha que isso vai chegar no Amazonas e não vai acontecer? Faltou planejamento, faltou uma iniciativa. Porém, hoje, o Estado já está numa condição bem melhor, já fecharam o hospital de campanha, já fecharam o do município, do Estado. Hoje, os leitos, acho que 40% dos leitos estão ocupados de UTI, mas isso foi um grande aprendizado, que não se pode brincar com saúde pública. Para que você tenha uma ideia, até hoje não se tinha uma UTI no interior. Não se tem uma UTI no interior do estado do Amazonas. Dos 61 municípios não se tinha uma UTI. Agora que estão criando, né, unidades de tratamento semi-intensivo. É o lado bom da pandemia, né? Porque você acabou impulsionando. Para você ter uma ideia, existe o recurso para ser feito, para ser investido. Só funciona dessa forma. É da mesma forma como estão fazendo há anos. Guardam dinheiro da população durante 4 anos para investir no ano eleitoral. Só que a pandemia veio no ano, onde não tinha eleição, no caso, para o governo, né? E aí você viu que recurso para tudo, recurso para comprar EPI, recurso para comprar remédio, para abrir hospital, tudo isso tem recurso. É preciso que se tenha planejamento, sabe, Álvaro? O que o Estado, a Prefeitura, o governo federal precisam, nós precisamos, e você que está nos assistindo, o eleitor, precisa entender, é que se nós não trouxermos para o poder público as ações de governança da iniciativa privada, de administração da iniciativa privada, para fazermos o Estado ser um Estado mais eficiente, gestão e eficiência da iniciativa privada precisam ser implementadas no poder público. Só assim nós teremos um Estado... Gestão, né? Gestão e eficiência. Você estipular metas, você cobrar, você fazer reuniões. Eu fazia isso na Assembleia quando fui presidente. Eu fazia isso no Estado. E as minhas reuniões não eram de mês em mês. Eu tinha curto prazo. Eram de semana em semana. Eu estipulava uma meta para um secretário. Como é que está a questão do Hospital Delfim Aziz? Comprar remédio mais barato. Nós comprávamos nas fundações públicas, Farmanguinhos. Nós comprávamos nessas fundações públicas que você compra mais barato. E aí... você vai ter, comprando mais barato, você vai ter uma oferta maior para dar para a população e nós colocamos remédios nos hospitais, tanto da capital quanto no interior. Portanto, é preciso ter responsabilidade, conhecimento, saber fazer e implementar gestão e eficiência no serviço público. Você fala uma coisa que é interessante, porque quando a gente fala de gestão e de eficiência, a gente não fala de uma área específica, né? Porque a gestão e a eficiência, ela serve para todas as áreas, todas as áreas. E aí estipular metas e cobrar resultados. E aí me vem uma coisa muito clara, porque assim, toda entrevista, e eu já faço entrevista há um certo tempo, toda entrevista que eu leio ou que eu faço pré-eleição, os assuntos são sempre os mesmos. Transporte, não sei o quê, não sei o quê. E aí hoje eu queria te perguntar diferente. O que o Davi vai fazer no primeiro dia que ele assumir, caso ele venha a ser eleito, com o transporte público? Porque assim, todos os candidatos, e a população vai lembrar, passaram por lá, se elegeram, passaram por lá, diziam que iam mudar, e a gente só viu o contrato sendo renovado, era mais do mesmo. Eles sempre renovavam agora 10 anos de novo. Mais um tempo. Quer dizer, na verdade, não tem uma solução, né, Davi? Vamos lá. O que você faria? Eu não vou falar só do transporte coletivo nessa sua pergunta. Você falou sistema de transporte, né? Vamos lá. Transporte coletivo em Manaus, terceirizado. Serviço de água, terceirizado. Transporte escolar, terceirizado. Limpeza pública, terceirizado. Coleta de lixo, terceirizado. Iluminação pública, terceirizado.
É mais fácil cobrar quando é terceirizado? Quando é terceirizado, você tem que chamar o agente que tem esse serviço e fazer a cobrança. Se você tem uma empresa, se você tem aqui a sua empresa, você tem a segurança terceirizada, você cobra resultados. É isso que o prefeito precisa fazer. O que a população está pagando para isso, e o particular também paga. Mas se eu não tiver gestão e eficiência para cobrar resultados, aquela pessoa que tem a concessão, que faz, que presta o serviço, acaba fazendo da forma que ele quer. Essa é a diferença. Você precisa chamar para si o resultado, a responsabilidade, sentar com todos os serviços concedidos, com todos os serviços terceirizados. Meu amigo, é o seguinte, você tem uma concessão. Você não está satisfeito, não? Você não está satisfeito, não? Então é o seguinte, se desse prejuízo, não tinha ninguém aqui, ninguém trabalha com prejuízo. E é isso que eu acho. Se dá prejuízo, ninguém rasga dinheiro. Ninguém investe naquilo que dá prejuízo. Se desse prejuízo, já tinham jogado as chaves dos carros aí e ido embora. Então, você está dizendo, então, que a culpa é do amazonino, que não agiu da forma correta, do Serafim, que não agiu da forma correta, do Arthur, que não agiu da forma correta, em relação, por exemplo, ao sistema de transporte. Eu estou falando o que, numa eventual, uma possibilidade de eleição, eu irei fazer. Eu vou cobrar. Olha, você tem um contrato com a prefeitura. O contrato diz que a tua frota tem que ter 10 anos, que você tem que ter linhas permanentes. Se você não estiver fazendo isso, você vai ter que tomar uma atitude. Qual a atitude? Porque alguns municípios foram municipalizados novamente e dá certo, e aqui não vai dar certo. Então, se você tem uma concessão, você precisa cobrar. Você precisa buscar com que aquele empresário, aquela empresa que presta um serviço, possa oferecer um serviço de qualidade para a população. Aí o que é que sobra para o prefeito fazer? Saúde e educação. Esporte, saúde, educação e assistência social. Porque quase todos os serviços que estão aí são serviços terceirizados. O prefeito precisa cobrar. Cobrar o quê? Resultados efetivos. O prefeito que vai entrar, Álvaro, vamos ser sinceros, vou falar aqui para você, não tem como inventar a roda. Ele vai precisar entrar, e aquele que promete muito, aquele que promete algo mirabolante, pode ter certeza, ele está querendo te enganar. Está querendo enganar a população. O prefeito que assumir vai precisar fazer o seguinte, fazer o que tem, funcionar e funcionar bem. Como é que vai funcionar bem? Se eu não cobro, se eu não exijo. É por isso que eu tenho feito isso, eu tenho dito, gestão e eficiência, estipular metas e cobrar resultados. Então por que você acha que não é essa cobrança? Veja, porque, veja bem, só para complementar minha pergunta, a gente não está falando de um prefeito, nós estamos falando de pelo menos aí uns 4 ou 5 prefeitos que passaram e de grupos políticos diferentes. Eu vou te dar uma informação aqui. Antes da pandemia entravam em circulação 5 mil automóveis na cidade de Manaus. Por ano são 60 mil. 5 mil, por ano 60 mil. Em 10 anos, 600 mil. É uma frota nova em 10 anos. Só que as ruas, elas não crescem, as vias não crescem na intensidade que cresce o número de automóveis. Nós vamos estar numa cidade onde nós vamos estar beirando o caos se não forem feitos investimentos em novas vias, em novas ruas coletivo, e transporte coletivo. A frota foi renovada de uma vez só. E ela envelheceu de uma vez só. O que precisa ser feito? Eu não posso afirmar como é que foi feito o contrato, qual o tempo de duração desse contrato, na verdade, duração 10 anos. Você tem que renovar a frota gradualmente, ano a ano, e cobrar resultado. 300 ônibus por ano. Aí tu podes renovar a frota, ter uma frota renovada, nova, e dar qualidade para a população. Agora, com relação... Na ponta, e isso eu lhe falo porque a gente tem aí várias matérias sobre isso, na ponta o sentimento não é esse. Não é esse. Olha só, o que acontece? Para eles não houve renovação nenhuma. Não, isso teve mais há 10 anos atrás. Houve renovação há 10 anos atrás. A frota foi renovada há 10 anos atrás, ela já está envelhecida há 12 anos, sei lá, 10, 12 anos. E aí você pintam e tal. Exatamente. Você precisa comprar ônibus novos, colocar em circulação. Outra coisa que tem que ser feita em Manaus, parada com ar-condicionado. É impossível você ficar no sol, meu amigo. Em Boa Vista você vai lá cheio de parada com ar-condicionado. Solar, né? Solar. E outra, você fazer a parceria público-privada. Eu vou te dar 3 lugares aqui.
em frente do Plaza, na Djalma Batista, uma das maiores paradas de Manaus, em frente do Carrefour, lá em Flores, outra grande parada. A prefeitura constrói, dota ela da infraestrutura com ar-condicionado e faz a parceria, por exemplo, com o Carrefour, com o Plaza, com a Amazonas Shopping, que é uma grande parada, muito movimentada, para que eles façam a manutenção, a limpeza, e aí tira do poder público esse peso, né? Então, não é somente o transporte, o ônibus, as paradas também precisam ser melhoradas, dando uma condição para a população. Não é luxo, é necessidade. Você esperar um ônibus no sol escaldante, agora no mês de agosto, setembro. Mas você acha que dá para um candidato ou para uma pessoa que vai assumir a prefeitura garantir, por exemplo, que esses ônibus velhos vão parar de circular? É possível garantir isso? Olha, ou na sua visão, o que eu vi o atual prefeito falar é que 300 novos ônibus estarão entrando em circulação nos próximos meses. Já é o início de uma renovação. É o que, segundo ele renovou o contrato com essa condição. Se renovou com essa condição, os ônibus têm que chegar. Mas 300 já começa já é o início de uma renovação, de uma frota aí de 1.400 ônibus. Se você pega os próximos 4 anos, 300 por ano, é possível. É possível. Sendo que, outro detalhe, a partir do próximo ano, o próximo prefeito vai ter menos recursos e mais dívida. Por quê? Por quê? Por causa dos empréstimos feitos. A carência, ela vai... Os empréstimos vão ser cobrados a partir do mês de janeiro do ano que vem. Mas que empréstimos são esses? Empréstimos contraídos pela Prefeitura de Manaus para investimentos, como, por exemplo, o asfalto, agora estão fazendo aí viadutos, tudo Mas isso. são empréstimos feitos agora? Assim? Não, são feitos empréstimos nos últimos 8 anos. Certo. Dos últimos 8 anos foi feito empréstimo pela Prefeitura da ordem de 2,5 bilhões. Minha Nossa Senhora. É muito dinheiro. E essa dívida, essa cobrança vai ser feita, muitos desses recursos que foram emprestados, você vai receber menos e vai pagar mais. Então você vai ter aqui um nível de investimento bem menor do que teve. O próximo prefeito precisa trabalhar com gestão e eficiência para que nós possamos fazer acontecer o que a população tanto espera. Melhoria dos serviços públicos na cidade de Manaus. Eu sei que é possível. É isso que eu queria falar, mudar um pouquinho sobre isso, porque assim, o sentimento que eu tenho, principalmente na parte mais da Zona Leste ou norte da cidade, é que a gente sente, quando não há uma presença da Prefeitura, do Estado, vamos falar Estado como ente mesmo, do Estado nesses bairros, abre um espaço muito grande para droga, para outras atividades. E aí eu queria fazer um gancho com a questão da educação, né? do esporte, porque para mim a educação tá tudo ali, né? Eu queria que você me dissesse assim, porque a sensação que eu tenho é que a cidade é muito grande e que não é uma coisa simples de se fazer, né? Mas é possível? Você tem alguma ideia de como fazer isso? Eu escrevi um artigo há 3 semanas atrás em que eu falava exatamente isso. O Estado e a Prefeitura não têm nenhum projeto de inclusão social para a juventude na questão do esporte, da cultura e do lazer. Se tem, são pífios. O Estado acabou com a Secretaria de Esporte. A Prefeitura, idem. Enquanto o Estado e a Prefeitura não têm um programa, o tráfico, a marginalidade está cooptando. Tem, né? Estão cooptando os nossos jovens. Tem uma ideia para essas crianças. Estão cooptando os nossos jovens. Eu pretendo, inclusive já está pronto o nosso plano estadual, municipal de esporte, reativar a Secretaria de Esporte, porque eu sou fruto de políticas públicas de juventude. Eu sou de um bairro da periferia, eu era um líder comunitário, que Deus deu a oportunidade de ser deputado e hoje tenho a condição de disputar a prefeitura. Eu sei a necessidade de ter uma bola, de ter um calção, uma camisa, um equipamento, de poder sair de casa para um lazer, para fazer uma atividade. Eu sou fruto de políticas públicas de inclusão social na área do esporte. Quero transformar essa cidade na cidade do esporte. Eu ouvi agora um amigo falando que a Amazonas Energia está desligando a luz dos campinhos de futebol nos bairros e tal, porque, obviamente, ninguém paga aquela luz, enfim, né? Tem a questão aí do COSIP, que você pode colocar essa luz no COSIP, diminuir o custo da prefeitura.
eu tenho muitas soluções para os problemas que estão aí, só que eu não posso falar também ao vivo aqui para não dar margem para os nossos adversários, mas nós temos muitas soluções para esses problemas. E eu quero, por exemplo, fazer com que... Não, mas eu queria saber se você concorda com esse tipo de atitude. Não. O Estado e a Prefeitura precisam fomentar a educação, a cultura, o esporte e o lazer. Isso você vai ter que fazer com os profissionais de educação física. É através de uma zumba, de uma escolinha de futebol, de uma escolinha de vôlei, fazer as competições, dando condições para aquelas pessoas que já trabalham na comunidade, os presidentes de liga desportiva, que são os verdadeiros aficionados, esses caras se doam para fazer esporte sem nada receber, nem estrutura recebe, muito menos financeiramente recebe. Portanto, eu, como sou fruto de políticas públicas do esporte, como eu sou de uma comunidade, de um bairro, nasci e me criei num bairro, eu tenho esse pensamento, revolucionar, mudar através da cultura, do esporte, do lazer e, acima de tudo, da educação. A educação é fundamental para se mudar uma sociedade e nós vamos bater nessa tecla. Educação, esporte, cultura. Olha, nós temos aqui um dos maiores polos de jiu-jitsu do mundo. Verdade. Nós temos aqui pessoas com capacidade e potencial para representar o nosso estado a nível mundial. E nós precisamos fomentar isso. No esporte, nós temos uma arena caríssima. E depois nós temos ali do lado outra arena, no caso, Amadeu Teixeira. Nós temos a Arena da Amazônia e Amadeu Teixeira. Davi, com uma condição que a população possa me dar, eu quero trabalhar com esses clubes para ter time na Série A, Série B, Série C, Série D, fomentar o esporte, transformar Manaus na capital do esporte. É isso que nós precisamos fazer. E aí sim, nós estaremos dando ferramentas, condições para a juventude sair do raio de ação da marginalidade que tanto tem crescido na cidade de Manaus. Bom, quando a gente fala de comunidade, não me vem logo à cabeça a questão da infraestrutura. E esse é um outro drama que se arrasta há pelo menos uns 10 anos, aí a gente ouve, 10 a 20 anos, e o discurso é sempre o mesmo. Não, vamos asfaltar tudo, e o que a gente vê é o seguinte, são ações pontuais, aquelas do desespero, né? Quando a pessoa vai para a televisão, reclama, eles vão lá, tapam aquele buraco, ou seja, é um cala-boca, porque não se resolve o problema, ali passa 2 meses de chuva, já foi o asfalto, e a gente não vê realmente nenhuma ação concreta que se resolva essa questão da infraestrutura, muito por conta da formação desses bairros, que também foram formados em cima de invasões, ou seja, sem infraestrutura nenhuma, na verdade eles nasceram sem infraestrutura, né? Você tem uma ideia de como mudar na cabeça das pessoas essa sensação de que a prefeitura só engana eles, prometendo, ou só engana eles mandando lá uma borra de asfalto? Manaus é deste tamanho. A cada ano estão esticando Manaus, aí vão esticando. Os serviços públicos já não atendem aqui o que é Manaus, vão ficar mais difíceis para quem vai esticando. Então, tem que ser feito um pacto, prefeitura, governo do estado, de não às invasões. Você precisa verticalizar a cidade de Manaus, ela é muito horizontal. A área territorial de Manaus, acredito que seja maior que a área de São Paulo. Se você sair da Ceasa, você vai andar 6 horas de barco, ainda é Manaus, lá perto do Amatari, já chegando em Itacoatiara. Se você sair da Marina do Davi aqui no Rio Negro até o Apuaú, mais 5 horas de barco, você também é Manaus, lá na divisa com o Novo Airão. Você precisa fazer algo para que... Aconteça. Exatamente, você tem que verticalizar a cidade de Manaus. Ela é muito horizontal. E se você verticalizar, os serviços vão chegar com mais qualidade. Para você ter uma ideia, só o Viver Melhor é maior do que mais do que 35 municípios no interior do Amazonas. Só o Viver Melhor. Exatamente. Só o Viver Melhor. E aí o que nós precisamos fazer? Verticalizar a cidade de Manaus. Com moradias, com minha casa. Mas aí você acha, como é que isso reflete, por exemplo, no buraco da rua? Você vai ter mais recursos para aplicar num lugar onde estão concentrados o maior número de pessoas. Aí você não vai precisar ter que levar o asfalto, a água, a sarjeta, o meio-fio. Você não vai precisar levar a escola, o posto de saúde, a unidade básica de saúde, aonde vão começar uma nova invasão. Você já precisa fazer onde já está consolidado. Mas isso não acontece em 4 anos, né, Davi? Não. Isso aí é algo de longo prazo, é uma medida de longo prazo. Eu estou falando aqui porque... Olha, já tem uma área em Manaus, 2 áreas em Manaus, que tem para ser feito um projeto de habitação
Já fiz contato com Brasília para que aquela área não seja invadida. Já tentaram invadir, já colocamos lá, não preciso falar, inclusive de habitação no centro da cidade, fazer com que os prédios desocupados possam ser ocupados com moradia para pessoas que precisam. E nós precisamos pensar Manaus para o futuro. Alguém precisa pensar Manaus de forma diferente, não para a próxima eleição. Porque Manaus é pensada de eleição em eleição. E esse é o meu sentimento, porque assim, como eu te disse no início, eu às vezes fico um pouco cansado de fazer as mesmas perguntas. Desesperançado. Porque assim, a gente quer, na verdade, coisas muito mais concretas, né? As pessoas querem saber o seguinte, você, Davi, ou seja lá quem for que assuma a prefeitura, no dia que você sentar ali, o que você vai fazer para resolver tal coisa? Eu vou dizer assim para ti, efetivamente. Eu estava numa quinta-feira na Assembleia, presidindo a Assembleia, quando alguém bateu na minha costa e disse, olha, tu vai virar governador terça-feira. Para administrar um estado saindo lá de Inhamundá até Guajará. Inhamundá lá na divisa com Pará, Inhamundá... Guajará lá embaixo, lá na divisa com Acre. Guajará, Inhamundá na divisa com Pará. Eu não tinha me preparado para aquilo. E eu ouvia uma coisa que todo mundo fala. Não tinha dinheiro para a saúde, não tinha dinheiro para a segurança, para a educação, não tinha dinheiro para fazer asfalto, não tinha dinheiro para fazer cirurgia, 100 mil pessoas esperando. E eu tive essa oportunidade. Em 10 dias eu coloquei por terra todo esse discurso. Quando eu comecei a me deparar com as contas do governo, eu vi que isso é uma tática. Uma tática política que se aplica nesse estado há anos, há décadas, há 4 décadas aproximadamente. Como é que é? Dizer que não tem dinheiro. Mas quando chega o ano da eleição, tem dinheiro para tudo. No ano da eleição, você vê asfalto, você vê ônibus, você vê escola, você vê viaduto, você vê tudo. O político precisa respeitar a população durante os 4 anos do mandato. E um político precisa pensar Manaus não somente para a próxima eleição, mas Manaus para o futuro. E aí eu tive essa oportunidade. É por isso, Álvaro, que eu me coloco nessa condição de pré-candidato. Vamos lá. Assumi o Estado no momento em que tinha uma crise, que a arrecadação era menor mês a mês. Conseguimos virar a questão da economia, melhoramos a arrecadação. Para professor, o professor recebeu o maior abono da história. Para você ter uma ideia, uma cadeira de 20 horas, o professor recebe R$ 2.100. Teve professor que recebeu em um mês 10 salários, R$21 mil. Policial militar, eram promovidos 300 por ano, até eu assumir. Eu promovi mais de 2.700 de uma só vez. Eu fiz a maior promoção da história da polícia naquele momento, naquela época. Eu promovi mais policial do que governadores em mandatos inteiros, em 4 meses. Eu paguei para o professor o maior abono da história, do que, se tu juntar todos os outros governadores, o que eles deram de abono, não dá para fazer, não dá metade do que eu concedi para os professores. 273 milhões no bolso do professor. Asfalto. Quase 500 quilômetros de estradas, ramais e vicinais asfaltados em quase 4, 5 meses. Saúde. Colocamos remédio nos hospitais. Compramos remédio mais barato nas fundações públicas. 100 mil pessoas esperam. É por isso que eu quero e vou me colocar e pedir uma oportunidade para a população. Você está testando aqui a sua capacidade, né? Eu quero dizer para a população, que é possível se viver numa cidade melhor, com alguém que tem experiência, que saiba fazer e que pode resolver o problema porque já passou pelo problema. Eu sou de uma comunidade. Então, o que acontece? Só vai resolver o problema da população aquele que já passou por esse problema. Aquele que já vivenciou esse problema. E eu digo, eu já vivenciei o problema, eu estive no governo e sei que é possível fazer. E eu quero ter essa oportunidade no tempo devido de falar para as pessoas e dizer que elas acreditem, não fiquem desacreditadas, que elas não possam perder a esperança. Porque se perde a esperança, vai triunfar o mal. E nós não podemos, eu não vou permitir isso. Eu vou dizer para a população, quero dizer para você que é possível se viver numa cidade melhor, que nós temos recursos para isso, que nós temos condições de fazer isso com uma cidade bem administrada, com os recursos públicos sendo aplicados naquilo que é devidamente para ser aplicado, com respeito às pessoas, que a saúde pública funcione de forma efetiva.
É fazer o que tem, Álvaro, funcionar e funcionar bem. Essa é a diferença. Mas só vai fazer isso alguém que já passou pelas dificuldades que o povo passou. Você fala que você não tem vínculo político com ninguém, não tem amarras com nenhum grupo, que você não tem padrinho político. Você fala isso, né? Sim. E a gente sabe que esse discurso ele tem os dois lados. Sim. Primeiro que a conquista, as pessoas são meio avessas a esse tipo de coisa, né? De ter gente sendo apadrinhada e tudo mais. Mas, por outro lado, no âmbito da política, isso é como se fosse um desafio, né? É lançar um desafio para quem está do lado de lá. E a minha pergunta é a seguinte, você já mediu isso? Você sabe, porque assim, a gente vê, principalmente agora no governo, a dificuldade que é você enfrentar, né, essas máquinas. Olha só, eu fui candidato a governador, enfrentei 3 governadores, vou enfrentar agora 4 vezes governador, 3 vezes prefeito, e é por isso que eu sou candidato. Eu quero dizer para a população que é possível se fazer melhor do que os que vieram antes de mim. É por isso que eu não vou fazer acordo com quem já governou esse estado. Eu não vou fazer acordo, porque eles poderiam ter feito muito mais. O que o governante precisa para fazer o seu estado, a sua cidade melhorar? Pelo menos 3 coisas, eu vou citar aqui. Tempo, dinheiro e apoio político. É desse último ponto que eu falo. É isso que eu preciso. Eu preciso pedir uma oportunidade à população no tempo devido, quando for preciso, quando for possível, e dizer para ele que é possível. Eu preciso de uma oportunidade. Se em 4 meses eu fiz tudo isso que eu te falei, em algumas áreas, certo, você imagine o que é possível fazer em 4 anos. Pela saúde, pelo esporte. Eu sou apaixonado pelo esporte. Quero melhorar a saúde através do esporte. A Secretaria então volta, né? Oi? A Secretaria de Esporte voltaria. Uma das minhas primeiras ações, se caso consiga a população assim entender. Olha, saúde, eu vou te informar uma coisa. Eu recebi ontem uma ligação de Israel. Olha o que nós temos de proposta para a saúde, Álvaro. O que nós vimos agora, a pandemia. Nós temos à disposição, e está chegando aqui nos próximos dias, um representante dessa empresa de Israel. Eu iria viajar, só que a pandemia me impediu, eu iria para a China e iria para Israel. O pessoal de Israel está vindo ao Brasil e vai vir aqui em Manaus. Tem um aparelho, a minha mãe teve que fazer uns exames de sangue, então tiraram aqui 6 ampolas de sangue dela. 6. Cada uma dessas ampolas faz 3 exames, são 18 exames, 3 vezes 6, 18. Tem um aparelho que é aplicado a mesma tecnologia da empresa que fez o Waze. Eles colocam um aparelho no seu dedo e eles vão fazer os 18 exames de sangue sem tirar uma gota de sangue do teu corpo. Olha só. Ele diminui 12 itens da tua despesa de saúde. Ele não precisa de agulha, de catéter, daquelas seringas, não precisa de nada. Tecnologia sendo aplicada na área da saúde. Você vai implementar na cidade de Manaus, a pessoa vai numa UBS, uma enfermeira vai fazer o exame nela, quando ela entrar na sala do médico, o médico já tem lá na tela os 18 exames, ele já vai saber o que prescrever para ela. Aqueles exames já vão para o WhatsApp do paciente. Se o cara não vai para aí fazer exame para voltar... De forma alguma. E uma das nossas propostas é criar um grande hospital, na verdade, uma grande clínica de imagens, para que nenhum amazonense manauara esteja na fila precisando de um exame. Você tem o diagnóstico, precisa de um exame e não faz porque falta recurso, porque falta atendimento. Nós queremos tudo isso aplicar. E olha, olhando para você e olhando para você, é possível se fazer isso, porque eu fiz. Eu fiz em 4 meses o que não se fizeram em 4 anos de mandato. E é por isso que eu sou animado quando eu falo disso. É por isso que eu quero pedir a essa população, no tempo devido, essa oportunidade de dizer para eles, Manaus pode ser melhor para se viver. É por isso que eu não vou me aliar com quem já teve a oportunidade. E com relação ao apoio político, eu já fui situação, já fui oposição, já fui... Isso te incomoda? Não. Assim, ter que justificar, por exemplo, que você já caminhou com um ex-governador? Não, de forma alguma me incomoda. Você acha que isso faz parte? Faz parte, porque é o seguinte, eu era um líder comunitário. Consegui uma bênção de Deus que foi o mandato de deputado estadual. Eu era motorista, Álvaro, antes de ser deputado.
Você imagina a honra que o povo do Amazonas me deu. Eu tinha que me preparar. E eu me preparei, fui galgando, ocupei todos os cargos de relevância dentro da Assembleia, até chegar à presidência. E, constitucionalmente, o impedimento do governador, eu assumi o governo. Até aí, eu era aliado. E eu acreditava como você acredita, nesse discurso que não tem dinheiro para fazer saúde, não tem dinheiro para fazer segurança, não existe recurso para fazer educação, dificuldade de pagar isso, de fazer... Eu acreditava. O que existe é prioridade. Não são dadas as prioridades que o povo quer. Se você é eleito por empresários, você vai governar para empresários. Eu estou na condição que eu tenho sem ter empresários, sem ter grandes partidos, sem ter caciques políticos. O meu compromisso é com o povo. É por causa disso que eu vou colocar, eu sou pré-candidato a prefeito de Manaus. E temos muito a fazer por essa cidade. E aqueles que tiveram oportunidade com tempo, dinheiro e apoio político e não fizeram, e que agora vêm se apresentar, eu quero ter oportunidade de falar para eles e para a população. E dizer que era para nós estarmos numa situação bem melhor. Por quê? O que acontece? O Estado, a Prefeitura, eles não geram riqueza. O que é gerar riqueza? É aqui, a tua empresa. Tu tens que vir para cá todo dia, trabalhar, atrás de patrocínio, ganhar dinheiro, pagar teus funcionários, tu gera riqueza. E aí, através da riqueza que tu gera, o Estado arrecada os impostos. O Estado, a Prefeitura, eles arrecadam e distribuem. Eles não são geradores de riqueza, eles são distribuidores de riqueza. E essa riqueza, advinda dos recursos públicos, dos impostos, é que precisa ser melhor empregada. Eu não posso deixar faltar remédio para pagar um avião. Eu não posso estar usando o avião. Por exemplo, eu fui governador, eu andava no avião de linha de carreira. Eu não posso deixar o atendimento, uma pessoa que precisa de um atendimento, de um exame, e eu estar pagando papel, xerox. Prioridade. Qual é a prioridade? O povo. Só vai dar prioridade ao povo quem é do povo. E eu me sinto do povo, eu sou do povo. E quem me colocou onde eu estou? Primeiramente foi Deus e o povo. Então eu acreditava nesse discurso que não tinha esses recursos e defendia esse discurso. E você viu que não era assim? Totalmente diferente. Para que você tenha uma ideia, você sabia, Álvaro, você é um cara bem formado, um jornalista bem formado. Eu fui o único governador nesse estado que diminuiu impostos. 2% da FECOP, Frente de Combate à Pobreza, que eu ajudei a criar. Porque o que tinham me dito é que se não aprovasse esses impostos, não daria para pagar a folha de pagamento dos servidores públicos no final do ano. Eu acreditei. E trabalhei para aprovar. Aprovamos no mês de março de 2017. Só que eu assumi o governo em maio. Quando eu vi o que era possível fazer e o que eu fiz, eu enviei para a Assembleia uma lei e disse, olha, o povo do Amazonas não vai pagar essa conta. Eu já saí em outubro, já deixei o 10º pago para o amazonino. 70% do 13º pago, para não dar trabalho para ele. Com dinheiro em caixa, recurso em caixa. E eu fui para a Assembleia, mandei a Assembleia de forma majoritária revogou, diminuiu esses 2% sobre combustível e derivados de concentrados de refrigerantes. Para você ter uma ideia, diminuir imposto. Eu estou falando para vocês, é possível. É por isso que eu não vou me aliar a quem já teve a oportunidade de governar essa cidade. Era para nós estarmos numa situação bem melhor, tanto no Manaus quanto no Amazonas. E aqueles que já tiveram tempo, dinheiro e apoio político, tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram, e agora se apresentam para tentar fazer, eu não vejo eles como aquela pessoa, aquelas pessoas capazes de resolver o problema que eles criaram no passado. Criaram um problema no passado e agora se apresentam como solução. Eu não os vejo como a solução. Eu os vejo exatamente como os causadores dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje. Davi, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Eu tenho alguns temas aqui e eu queria que você respondesse assim de forma mais rápida, né? Mais simples. Ping-pong. Comunidade LGBT. Como que você vê isso? Olha só, esse movimento, eu sou um cristão, eu sou evangélico desde que nasci.
A nossa democracia é uma democracia representativa. Na representação, há proporção. Dentro de cada um tem a sua proporção. Dentro do seu espaço, cada um seja contemplado pela prefeitura. Agora, não pode você querer fazer a minoria mandar na maioria. Cada um com seu espaço. Me fizeram essa pergunta e me fizeram a pergunta do carnaval. Disse, olha, cada um com a sua representação. O carnaval tem a sua importância, vai ter a sua importância. E eu moro num bairro onde tem muito carnaval, que tem uma escola de samba, onde tem ciranda, onde tem quadrilha. Cada um com sua representação. Agora, sabe qual é o maior evento de Manaus? Você sabe qual é o maior evento de Manaus? A Marcha para Jesus. A Marcha para Jesus que não recebe 10% do que recebe o carnaval, do que recebe o Boi Bumbá, do que recebe o Festival Folclórico. O segundo maior evento da cidade de Manaus, sabe qual é? O Pentecostes da Igreja Católica, que não recebe quase nada. Esses eventos, essas representações, vão ter a atenção do poder público na sua proporção. Não tenho nada contra, porém, dentro do seu tamanho, dentro da sua importância, dada a importância para cada um. É preciso são cidadãos, direitos civis não se discute. O Estado é laico. Porém, vou repetir, nós vivemos numa democracia representativa e na representação existe a proporção. Dentro da sua proporção, o seu tamanho e a sua importância. Bom, movimento de direita conservadora. Né? Eu sou conservador, meu amigo. Eu sou conservador desde que eu nasci. O que hoje é moda, eu faço desde que nasci. Defender a Bíblia, Deus, a igreja, os valores da família, eu faço isso desde que eu nasci. Tem muita gente que defende o Bolsonaro agora porque virou moda. Eu não lembro de muita gente que defende o Bolsonaro hoje, porque ele veio aqui em 2015, que o deputado Platini trouxe ele para a Assembleia, para dar uma medalha para ele do mérito legislativo. Eu não vi muitos dos que hoje defendem o Bolsonaro defendendo o Bolsonaro lá, dos ataques e tal. E nós estávamos lá, o deputado Platini, que trouxe ele aqui, e nós defendemos isso. Os valores que ele defende, eu defendo desde que nasci. Deus, pátria, família, igreja e os valores da família na sociedade. Bom, as guardas municipais. Ah, isso aí é muito legal. A Guarda Municipal tem a FENASP. O Sérgio Fontes está me ajudando a escrever um projeto para a Guarda Municipal, inclusive armar a Guarda Municipal, ter um quartel-general, criar uma corregedoria, fazer concurso público e fazer com que a Guarda Municipal, o município ajude o Estado na questão da segurança pública. É bem possível fazer e nós estamos já quase finalizando o plano da Guarda Municipal. Venezuelanos. Eu assumi o governo, quando eu assumi, você passava ali no Flores, era um problema que estava instalado no governo, no Estado há muito tempo. E aí o que eu fiz? Eu fui lá no meio dos venezuelanos, chamei minha equipe, eu disse, olha, é o seguinte, eu vou dar 15 dias para resolver esse problema que está aqui há 2 anos. Pum, vocês vão ter que dar o refúgio, sabe por quê? Meu pai veio de fora para cá. Eu sou do Amazonas, eu sou de Manaus, sou do Morro. E você estender a mão a uma pessoa, a um refugiado, é o dever do Estado. Era dever do Estado, nem era do Estado, era da Prefeitura. O que eu fiz? Em 15 dias montei uma estrutura dentro daquilo que se colocava naquele momento e resolvi o problema. Tirei ele daquele lugar, botei num lugar de acolhimento e o Estado recebeu um prêmio da ONU, Unicef, Acnur, pelo trabalho que eu fiz. Mas nem lembraram que fui eu. As pessoas não sabiam nem por que estavam recebendo. Fui eu que nós que fizemos o trabalho, tiramos, vocês viram, você é testemunha, nós tiramos os venezuelanos em 15 dias. Coisa rápida. Quando se quer, se faz. Quando se dá prioridade para resolver, se resolve. Quando não se quer resolver, se dá desculpa. Fake news, está na moda. Rapaz, isso aí é um problema sério. Concorda com essa lei que estão querendo Totalmente. aprovar? Eu fui vítima disso, Álvaro. Processo. Eu fui vítima disso. Tem que processar, tem que condenar, tem que punir. Eu já recebi, da eleição passada para cá, eu já condenei 3 pessoas. Eu tenho 120 mil reais em execução para receber de pessoas que falaram mentiras sobre mim. Fake news, que inventaram coisa para exatamente desgastar a minha imagem e eleger o candidato deles. Olha, meu amigo, a desinformação causa um problema tremendo na sociedade. Verdade. E ela acaba levando a população como um rebanho, atendendo o viés daquele que está mentindo. E acaba elegendo fake news. Acabam elegendo fake news. Então, se informe sobre a pessoa, pelo menos duvide.
dê o benefício da dúvida sobre aquela postagem que está sendo colocada. Tem que checar, né? Tem que checar, então isso causa um problema muito sério. Sou totalmente a favor da punição, a lei do marco regulatório da internet precisa ser feita. As pessoas que compartilham, que publicam esse tipo de desinformação prejudicam e acabam matando muita gente. Sabia por que matam? Porque acabam difamando pessoas de honra, pessoas que têm qualidade, que têm condições de ser eleito, acabam recebendo essa mancha, aí você precisa se defender, passa muito tempo, e aí o que é que está acontecendo? Voto tem consequência. Davi, quero te agradecer. Mais uma vez, obrigado. Mais uma vez, desejar sorte nessa caminhada que se inicia, né, agora. E espero que, olha, os últimos entrevistados que eu fiz, quase todos aí conseguiram sucesso. Pois isso é uma profecia, eu recebo, amém. Vamos ver. Meu amigo Álvaro, muito obrigado a você, aos internautas que nos acompanham, a toda a sua grande audiência, muito obrigado pela oportunidade, que Deus te abençoe, que abençoe você, e eu falo para você que no tempo devido nós iremos apresentar nossas propostas e pedir essa oportunidade para a população. Muito obrigado, Álvaro. Valeu. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Aqui. Vou fazer aqui. Aqui. A gente vai ficando, a gente espera você no site imediato, no site O Poder. Quero que você participe conosco das nossas entrevistas, dos nossos programas. Nós temos um conteúdo todo dia exclusivo, de 7 da manhã a 1 hora da madrugada, cobrindo tudo que acontece na cidade. Temos uma programação com vários programas em todos os níveis e a gente quer contar com a sua audiência. A gente volta na próxima semana, nesse mesmo horário, ao vivo aqui, trazendo mais uma entrevista interessante para você. Esse foi o Conversa Política dessa semana. Um grande abraço. Tchau.